Ó, nós aqui, outra vez. Voltamos, né? Olha aí. Artigo 6º, então, falava que toda pessoa tem direito a ser reconhecida como pessoa perante a lei. No Brasil, apenas para você saber, nós temos esse reconhecimento do nascimento com vida. Está no artigo 2º da Constituição. Constituição. Código Civil Brasileiro. Artigo 2º está lá. A personalidade jurídica da pessoa natural começa do nascimento com vida, vírgula, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Há muita discussão sobre isso, não vou entrar nessa, não é o nosso foco. Sou professor de Direito Civil, temos aulas gravadas de Direito Civil e, consequentemente, nós vamos ter que, então, se você for cobrar Direito Civil na sua prova, você vai ter que assistir às nossas aulas de Direito Civil aí. Mas por que eu estou comentando tudo isso? É porque há uma grande divergência entre a declaração não trata, qual eu vou falar que ela é genérica, mas entre a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é outro documento, não tem nada a ver com isso, e o nosso Código Civil, que trata do nascimento com vida. Ok? Mas é isso. Então, resumindo a história toda, o reconhecimento da personalidade jurídica da pessoa natural no Brasil é do nascimento com vida. Aqui na declaração ele não coloca quando. E aí diz no artigo 7º, né, para complementar, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Então a mesma proteção que se assegura para você, tem que se assegurar para mim, tem que se assegurar para o outro, para o argentino, para o paraguaio, para o uruguaio, para o boliviano, para o colombiano, para o venezuelano, para o suriname e assim por diante. Ok? Muito bem? Perfeito. Essa é a Declaração Universal, artigo 7º. Todos são iguais perante a lei, têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Vamos ao próximo. Ainda nesse artigo, diz que todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento à tal discriminação. Então veja que tem duas observações. Se uma pessoa violar a presente declaração, a que teve que teve o seu direito violado, que foi discriminado, ele tem direito à proteção. E até mesmo incitamento à discriminação. Ou seja, a pessoa ela não discriminou, mas ela incitou alguém a discriminar. Então ela está violando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, consequentemente, ela pode ser, resguarda-se a quem teve o direito violado a proteção dos direitos fundamentais. Ok? Vamos avançar? Próximo artigo. Alguns são bem simples, a gente tem que ir um pouco mais rápido, senão não dá tempo de concluir. Toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes são assegurados, reconhecidos pela Constituição, pela lei. Como assim? Remédios constitucionais, como é que fala ali? Remédio efetivo, né? Pela Constituição, pela lei. Que remédio efetivo são esses? É um paracetamol? É um dipirona? Atroveran? Só propaganda aí, hein? Olha aí, pessoal, na verdade, óbvio, remédio. Que remédio que é? São os remédios constitucionais que você conhece. Agora, ele tá falando quais remédios, tô olhando aí porque tem uma tela aqui do lado, tá bom? Não vai ficar o professor louco olhando pro lado, né? Aí, beleza, isso aí mesmo, a tela que ele colocou. Mas não precisa colocar lá não. Olha só, que remédio constitucional que é esse? Tá escrito qual é? Quais são? Não tá no singular, mas que remédio? Tá escrito quais são? Não. Não, aluno, acorda. Não pode brincar com isso em prova, o negócio é sério. Você pensa, mas você basta uma leitura. Tudo bem, então lê uma leitura com atenção. Veja, se ele te perguntasse na sua prova, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa, coloca na tela o artigo, vamos bolar uma questãozinha rápida, pode ser? De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo, a exemplo do habeas corpus, habeas datas, do mandado de injunção, para os atos que violam os direitos fundamentais que eles são reconhecidos pela Constituição brasileira. E aí? Certo ou errado? Na declaração, olha o comando da questão, nos termos, de acordo com a Constituição, está escrito qual remédio que está? Não. Se o comando da questão estiver fazendo uma comparação entre a Constituição e a declaração, beleza, aí você pode responder isso. Do contrário, negativo. Negativo. Portanto, ela é um documento que aberto, amplo, para que se ele criasse regras específicas, você não conseguiria muitos países que iriam, não sequer, ela já não cria obrigação, menos ainda os países iriam observá-la. Ok? Próximo artigo, 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então, tem diferença de prisão e detenção e exilado, que é o expulso, né, do país ou retirado forçadamente de um país. Aí diz lá, ninguém será arbitrariamente preso. Tá falando que ninguém pode ser preso? Tá falando que ninguém pode ser o quê? Arbitrariamente preso. Não é isso?
Pode ser preso? Bom, desde que não seja arbitrário. Agora eu vou conjugar para vocês. Quais são as hipóteses de acordo com a Constituição que não são arbitrárias? Olha na tela. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei, que aí não vamos ao caso. Mas resumindo a história toda, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Está dizendo que ninguém pode ser preso? Não, está dizendo que pode ser o quê? Arbitrariamente. O que é uma hipótese não arbitrária no caso do Brasil? Flagrante delito ou uma ordem judicial escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária. Entender a explicação? Agora, veja, volta comigo lá na tela, vou pegar aqui o pincel, a caneta. Ninguém será arbitrariamente. Veja que ao ele colocar essa palavra arbitrariamente, esse direito que está previsto aqui no artigo 9º, ele acabou se tornando o quê? Um direito absoluto ou relativo? Relativo. Um direito relativo, porque ele fala, ninguém será arbitrariamente preso, então tem possibilidade de prisão. Então ele não é um direito, na verdade não, está aqui, né? Me refiro ao direito de prisão, detenção e exílio. Resumindo, se ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado, consequentemente, é um direito relativo. Então, cuidado com isso na sua prova, porque a Declaração Universal do Direito Humano, olha quanto que a gente vai falando de coisa, né? Vai incluindo coisa, vai incluindo, daqui a pouco a sua cabeça está aí. Pois é. Olha quanta coisa que a gente vai falando. Na sua prova, toma cuidado com isso. Tem direitos na Declaração Universal dos Direitos Humanos que são absolutos, como, por exemplo, o direito à vida. Ele não previu ali atrás, a gente leu, pode ter pena de morte em caso de guerra declarada. Não, isso está na Constituição, mas aqui não teve. Mas tem direito que são relativos. Cuidado, porque o Supremo já falou que os direitos fundamentais são relativos. Não se restringe de caráter absoluto. É um recurso no mandado de segurança que fala ultimamente isso. Então, cuidado, atenção. Muito bem? Cautela. Ok? Então, é isso aí, beleza? Agora, esse direito, quando vê a palavra arbitrariamente, sabe que ele se trata de um direito relativo. Outro artigo 10. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma audiência justa e pública, por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir dos seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então tem que ser uma audiência o quê? Justa, tem que ser pública, então não pode ser particular, cobram muito isso, tá? De um tribunal independente e imparcial. Sobre o tribunal independente. Olha, com devido respeito, tô achando suas aulas tão básicas, não vou perder tempo, então beleza. Sempre explicava isso em sala. Cuidado. Tribunal independente significa aquele tribunal que não é um tribunal de exceção. O senhor já sabia, estava na Constituição. Não pode tribunal de exceção? Pois é. Mas você sabia que tribunal de exceção pode ser chamado também aqui? Olha aqui para mim. Tribunal ad hoc. É isso mesmo. Aqui é um Dzinho. Não sei se ficou bonito. Deixa eu jogar. Ad hoc. Nossa, que difícil, né? Porque o Dzinho. Ad hoc. Tribunal ad hoc. Esse tribunal é um tribunal de exceção. Dia desses, o CESP, aplicando uma prova, colocou lá, nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, admite-se tribunal ad hoc. O aluno, o que é um tribunal ad hoc, meu pai? Ad hoc no administrativo, livre nomeação, livre exoneração. Tá vendo como compensa em assistir essas aulas? Não subestime nem a leitura da declaração, eu falei isso. Tribunal independente e parcial. Se você um tribunal vamos só melhorar, né? Um tribunal parcial, um tribunal ad hoc, ok? Um tribunal imparcial, um tribunal que não é ad hoc, não é um tribunal de exceção. Ou tribunal parcial ou ad hoc, ou tribunal de exceção. Isso não se admite, nem na própria Constituição Federal, ok? Muito bem. Artigo 11. Outro artigo. Toda pessoa acusada de um delito tem o direito de ser presumida inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Que princípio que é esse? Princípio do quê? Da presunção da inocência. Fácil, né? Em um julgamento, repete, em julgamento o quê? Público, no qual tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, veja, ele está falando agora do quê? Que princípio? Eu não coloquei, né? Da ampla defesa e do contraditório. Julgamento público, ampla defesa e contraditório. Maldade de uma banca aqui de Brasília, chamada Funiversa. Você é de fora de Brasília, você talvez nunca ouviu falar dela, mas aqui em Brasília ela é muito famosa. Funiversa. Feita pela Universa, é uma fundação ligada à Universa e tal, que acho que é parte da Católica. Mas, enfim, não é o caso, né? E um dia ela colocou assim numa prova, nem sei se está aqui nas questões, deixa eu ver como ela colocou. Em um julgamento público no qual tenham sido asseguradas as garantias mínimas
necessárias à sua defesa. O aluno lá na prova, tá? Mínimos, realmente, né? Coloca lá na tela, olha como está lá. Eu cruzo os braços para ver que desdenhando aqui da questão. Né? Aí, em julgamento público, no qual tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias. E lá na prova tenham sido asseguradas as garantias mínimas necessárias à sua defesa. Veja, o aluno na hora falou, realmente parece estar certo. Olha que sacanagem a questão. Estava errado, por quê? Óbvio, não é mínima, são todas. Se você restringir, esse artigo não está restringindo. Esse tem caráter o quê? Absoluto. Ah, estou entendendo. Então tem artigo que é caráter absoluto, tem artigo que é o quê? Caráter o quê? Restritivo. Ok? Vamos avante. Ok. Né? 2. Ninguém poderá ser culpado por uma ação ou omissão que no momento, no momento da prática, né? Não constitui um delito perante o direito nacional ou internacional. Só uma pausa aqui, olha que interessante. Se você já assistiu um filme, recomendo sempre esse filme nas aulas de direitos humanos. É Julgamento de Nuremberg. Ele conta o pós Segunda Guerra Mundial, quando eles foram reunir, pegar os nazistas que estavam abaixo do Hitler para levar para um tribunal que foi chamado de Tribunal de Nuremberg. Esse Tribunal de Nuremberg, que foi o primeiro tribunal penal internacional que nós tivemos, ele sim era um tribunal de exceção, que foi criado pós-factum, ou seja, pós-fato. E uma das alegações do cara lá que estava abaixo do Hitler, o Hitler, né, se matou, fugiu aqui para a Argentina, para o Brasil. Brincadeira, a gente não sabe o paradeiro do cara, diz que ele se matou. A história conta que se matou, mas há muita discussão sobre isso. Mas o fato é que é o seguinte, o que eles alegavam para esse tribunal? Isso daí, coloca na tela de novo, que eles não podiam ser culpados por uma ação ou omissão que no momento que eles praticaram não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Ou seja, não havia até aquele momento que eles praticaram uma declaração no âmbito internacional que colocasse quais eram os direitos mínimos dos seres humanos. Eles falavam, como é que a gente está falando que a gente está violando os direitos mínimos fundamentais se nem sequer existe um documento que enumere isso? Foi em 45, a declaração, como a gente viu, só foi em 48. Resumindo, ele ganhou? Ganharam? Não, porque eles acabaram cometendo um crime de guerra que já era tipificado e tal. Enfim, assistam um filme, Julgamento de Nuremberg. São 3 horas de filme, tá? Já estou avisando. Se for um que foi preto e branco, feito lá na década de 40, não, década de 40, foi 47, 48, o filme tem uma torna acho que uma hora e meia. Muito bem, o que mais? Olha aí, ó. É muito mais interessante essa versão. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Que princípio que é esse daí? Então, a primeira parte do artigo 11, item 2, diz o princípio da reserva legal, e da segunda parte do artigo 11 trata da irretroatividade da lei penal. Muito bem? Artigo 12, outro. Esse artigo 12 é muito famoso, quando as pessoas sofrem interferência na sua vida privada, na sua honra. Olha aí, ó. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Então, resumindo a história toda, na sua família, honra, o lar, correspondência, ninguém pode ter ataque. E detalhe, se houver ataque, tem que ter proteção da lei contra tais interferências. Agora, aquilo que eu falo, né, pessoal? O negócio tem ficado crítico. Às vezes, a pessoa sofre violação à sua honra, à sua vida privada, ao seu lar, à sua correspondência, à sua família, mas entra na justiça, mas o juiz se vê de mãos atadas. Às vezes ele está dando uma decisão lá, ó, bloqueia o Facebook, bloqueia o WhatsApp, né? Bloqueia lá o Twitter, bloqueia lá o Orkut. Orkut, pelo amor de Deus, o que você vai falar agora do ICQ? O ICQ foi relançado, diz que o Orkut também vai ser, né? Estou brincando aqui, obviamente. Mas fez parte da minha infância, pessoal. Não posso rememorar a minha infância? Brincadeira. Mas resumindo, olha aí. E aí? Pergunto para vocês. Como é que fica? Como é que o juiz faz? Bloqueia para todo mundo, mas violou o problema da pessoa, é individual. Só temos acompanhado esses problemas aí, né? São sentenças judiciais que, infelizmente, às vezes acabam se tornando inócuas. Uma pena, né? Porque a violação ela é realmente muito grave. O exemplo típico foi da Carolina Dickmann, em que depois do que aconteceu com ela, veio uma lei que era o Marco Civil da Internet. Mas, resumindo, antes disso, ela pegou um computador, leva para arrumar, o cara pega as fotos dela no computador lá, espalha na internet. O que o juiz faz? Vai lá, multa o cara, se for o caso, né, não sei se teve ação penal, não sei o caso.
Mas vamos lá, se fosse algum caso, poderia mandar prender, se tivesse capturado como um crime, manda prender, manda, enfim, indeniza isso pro cara que fez. Mas e as fotos que ele colocou na rede social? Aí o carinha lá do Afeganistão, Carolina Dickmann, abre, tem lá no computador dele. Como que é complexo o assunto, né? Muito complexo. Então, resumindo a história toda, às vezes acaba que tendo essas sentenças inócuas. E se teve uma sentença recentemente, não sei que estado aí o juiz falou assim, se a Google não cumprir essa decisão, manda prender o dono da Google. Para mandar. É sério. Não sei se é o dono, o diretor no Brasil, é o dono, assim, o diretor não representa lá o dono. O dono da Google. É mesmo? Como é que a gente vai para prender o dono da Google? Não sei, o juiz falou. Pesquisa aí no Google onde ele fica, depois vocês mandam fechar o Google, né? Mais ou menos isso. Resumindo, esse artigo é muito importante. Próximo, outro artigo, artigo 13. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada país. Enfim, direito de liberdade de locomoção. 2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Dá o direito de ir, vir, permanecer e ficar. Ok? Ir, vir, permanecer, né? E sair, né? É um negócio assim que fala. Porque você pode ir e vir dentro do próprio território, permanecer no território e sair do território. Muito bem, esse é o artigo da locomoção. Agora, olha que engraçado, eu já li esse artigo na Constituição, mas você leu com essa redação. Olha aí, ó. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então veja que no artigo 5º da Constituição, inciso 15, ele trata que a liberdade de locomoção é em tempo de paz. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos ele não fez exceção. Cuidado na tua prova, meu amigo, camarada. Minha amiga, minha camarada. Se você gosta dessa palavra camarada, não é brincadeira. Ou você prefere o que? Camarada ou companheiro? Companheiro, companheiro. Presta atenção, companheiro. Né? Brincadeira. Resumindo a história toda, pessoal. Cuidado. Vá com cautela. Para a ONU, a guerra é um ilícito internacional. Né? A bobinha essa menina também, né? Meu Deus do céu, que bobinha. Pois é, infelizmente essa não é a prática. Mas no Brasil a gente prevê a possibilidade de guerra. Prevê inclusive estado de sítio, estado de defesa, que é o mais brando, depois do estado de sítio. Há também a guerra declarada, a gente prevê lá no caso da morte. Então veja, e por isso que a gente fala que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Porque se tiver em guerra pode haver restrições. Isso é a Constituição. No slide anterior está o texto da declaração, não se perca. Artigo 14, o artigo que mais cobrar em prova se eu for fazer uma estatística, que fala do asilo político. O asilo, de modo geral. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Muito bem. Olha o que ele fala. Este direito não pode ser invocado. Então, todo mundo que for perseguido tem direito a gozar asilo. Agora, esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição que for legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios da ONU. Então veja que ele é um direito que é absoluto ou relativo? Relativo, meu amigo. Não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários ao propósito princípio da ONU. Então, que beleza, ó, matei um fulano aqui, vou pedir asilo. Olha aí, vem comigo. Matei fulano, vou pedir um asilo. Pois é, mas se você for vítima de perseguição, mas você está invocando em virtude de ter cometido um crime comum, do direito comum, você não pode gozar asilo. Então, tá vendo que ele não é um direito absoluto, é um direito relativo? Então, é duas hipóteses. Se você praticou um ato contrário aos princípios e propósitos da ONU, ou um crime do direito comum, você não pode gozar de asilo em outro país. Professor, eu conheço um cara, Cesare Battisti, que conseguiu. Pois é. Aí você conversa lá com Lula e com Tarso Gereissati, e você pergunta para eles por que... Tarso Gereissati, não. Perdão, eu falei errado. Esse é outro. Tarso Genro. Todo nome parecido, né? Tarso Genro. Gereissati é outro lá que é senador. Não tem nada a ver com esse episódio. Foi senador, acho, não sei o que é agora. Mas resumindo a história toda, conversa com eles. Eles que concederam. Na verdade, foi o Tarso Genro, muito amigo do Cesare Battisti, que botou esse maluco para dentro. Maluco, desculpa, né? Colocou essa pessoa para dentro. Fala, mas brincadeira, mas veja, o que eu estou referindo. Vamos agora ser prático e objetivo em relação ao conteúdo. A sua prova é isso que cobra. Não estamos aqui para defender tese, mas
Só se houve uma sentença condenatória da Itália, na qual fala que ele praticou crime de homicídio, então isso é um crime, homicídio que eu saiba é um crime de direito comum. Aí você vai barrar, você vai permitir o asilo, se está falando na própria declaração, coloca na tela, vê lá de novo. Que este direito, qual é o direito de asilo? Ele não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum, e é o caso dele. Então ele conseguiu um asilo dizendo que estava sendo perseguido por um caso de direito comum. E havia uma sentença condenatória da Itália. Enfim, o cara até hoje, esses dias ele pediu, né, com a troca de governo, o Cesare Battisti pediu até um habeas corpus preventivo, com medo de que o Temer, assim que assumisse, expulsasse ele aí do país, né? Com a mudança de governo na época lá, que era da Dilma Rousseff para o Michel Temer, que houvesse a expulsão. O STF negou o habeas corpus preventivo dele à época. Muito bem, vamos avante. O que mais? Outro artigo, artigo 15. Cadê ele? Coloca na tela para mim. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. É engraçado falar, coloca na tela para mim, eu mesmo que passo o slide, né? Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar dela. Então veja, de novo, ninguém é arbitrariamente privado da sua nacionalidade. Então arbitrariamente não pode ser, mas pode ser uma hipótese legal? Pode ser uma hipótese legal. Então cuidado, é outro artigo que trata de um direito relativo. Estão entendendo o que é relativo? Relativo comporta uma exceção. Ok? Tem exceção no Brasil? Tem. Se você adquirir voluntariamente uma outra nacionalidade, você perde a brasileira. Então a italiana só tem italiana. Pois é que italiano é uma descendência, é uma nacionalidade originária. E aí, consequentemente, se é originário, o Brasil reconhece sem problema. Se for uma outra que você adquire voluntariamente, você perde a brasileira. Ok? Próximo artigo, artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. É o que eu perguntei lá no primeiro bloco. Homens e mulheres de maior idade. Que idade que é essa? Que idade que é? 18? 21? 16? 14? Não colocou. Então cuidado, não fecha. No Brasil. Se for Brasil é 16 que eu falei. Tem que ter consentimento dos pais, mas a idade de núbio é 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Gente, isso está escrito desde 48 na declaração. E o Brasil só foi adequar o seu código, atualizar o seu código civil em 2002, que entrou em vigor em 2003. Porque até então o pai era a cabeça do casal, né? O pai era o chefe de família, a cabeça do casal, e consequentemente ele tinha que ser respeitado, a ordem era dele. E aqui já falava que eles tinham os mesmos direitos em relação ao casamento, sua dissolução e sua duração. Né? E o 2 que fala que o casamento não será válido senão com o livre e o pleno consentimento dos nubentes. O que é os nubentes? Dos noivos. Ok? 3. A família, diz lá, é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Então, a família tem que ser protegida. Então, esse é o artigo 16 que fala do casamento. Outro artigo, 17, trata da propriedade. Diz que toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. E diz ainda que ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. Veja de novo. Então, o direito à propriedade é absoluto ou relativo? Relativo. Ninguém será arbitrariamente. Veja que no Brasil a gente tem uma hipótese, duas hipóteses, falei uma aqui, né? Se pegar numa propriedade em que tem a mão de obra escrava, nós teremos diante de um direito de propriedade que vai ter que ser o quê? Excepcionado para expropriar aquela terra. Ok? Então, esse é um direito relativo, então direito de propriedade. Saiba, como assim? Olha na tela. Toda pessoa tem direito à propriedade só. Que é só? Vou lá e compro sozinho, em sociedade com outros. Você vai lá e compra em sociedade com a sogra, com os genros, para não ter problema, para não ter dor de cabeça. Correto? É o item 1 aí. Só uma curiosidade, venha comigo. Havia muita discussão na época se iria colocar o direito à propriedade na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Grupos asiáticos, os países asiáticos, desceram, né, um borrete, porque eles não concordavam com essa possibilidade. Por quê? Porque não é assim tão comum nos países asiáticos o direito à propriedade, tal qual tem nos direitos ocidentais. Eu quero comprar uma casa. Você vai lá na Itália, você compra uma casa. Você vai em Portugal, você compra uma casa. Você vai ao Brasil, você compra uma casa. Lá na China, no Japão, não é tão simples assim de comprar. O direito à propriedade ele é diferente do nosso. Então havia muita discussão, mas acabou entrando esse assunto. Outro artigo, vamos lá.
Então veja que o artigo 5º, né, tem ali o garantido o direito de propriedade, e o 22 diz que a propriedade terá a sua função social. Se não atender, ela pode ser retirada, como expropriação. Artigo 18. Diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, seja isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Então, quanta informação, olha só. Direito inclui a liberdade de mudar de religião, você tem direito à religião, mudar de religião ou crença, liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, posso ensinar, eu posso praticar, eu posso cultuar, eu posso apenas observar. Eu posso fazer tudo isso isolado ou coletivamente, eu posso fazer em público ou em particular. Olha quanta informação esse artigo 18. Cuidado, hein? Muito cobrado também em prova. Próximo artigo 19. Diz que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. E esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteira. Então, enquanto o 18 trata da liberdade de religião, o 19 trata da liberdade de opinião e expressão, dizendo que inclui essa liberdade de, sem interferência alguma, emitir opinião, procurar, receber, transmitir e por quaisquer meios, independentemente de fronteira. Outro artigo, artigo 20. Vamos fechar esses artigos aqui até o 21, até esse bloco. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Então, quero me associar, pode ir lá, liberdade de reunião. E o 2 diz que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. E aí, a associação, entenda, um sindicato, que é uma associação profissional, que a gente fala, profissional também, não sou obrigado a fazer parte, ok? É a mesma ideia. Cobraram isso numa prova do SESC, por isso que eu estou chamando a atenção. É essa a proposta. E o 21, para a gente encerrar esse bloco, que diz que toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país, quer diretamente ou por intermédio de representante livremente escolhido. Que direito que eu estou aqui agora? Direito o quê? Primeira geração, mas qual direito? Político. Acabou os civis. Então, os civis vai do artigo 2º até o artigo 20, e o 21 trata dos direitos políticos. Olha aí o que mais. Toda pessoa tem direito ao acesso ao serviço público do seu país, enquadrando aqui esse direito também como um político. E o 21, inciso 3, item 3, diz que a vontade do povo será a base da autoridade do governo e esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, por voto secreto ou um processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Então, resumindo, esses, portanto, são aí, então, um direito universal, que é o sufrágio que ele fala, né? Um voto universal, todos têm que votar, todos têm que ser direito, tem que ter esse direito. Resumindo a história toda, são os artigos de 2 a 21 que tratam dos direitos de primeira geração. Então, no próximo bloco a gente vai entrar já fazendo umas questões dessa primeira geração e depois vamos tratar da segunda geração e mais questões. Então, o próximo bloco é recheado de questões. Ok? Até daqui a pouco. Né? A gente não vai aqui ter um intervalo, mas você dá uma pausinha, é bom. Toma uma água, dá uma descansadinha. 5 minutos, hein? Vapt-vupt e volta para não perder o pique.